Esse vídeo é um oferecimento de SofaScore, o melhor aplicativo de estatísticas em tempo real. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Nascido no Rio de Janeiro, Ryan cresceu dentro de São Januário, quase que literalmente. Desde muito pequeno, a sua vida se misturou com o clube. Aos 6 anos, ele já vestia a camisa cruz-maltina, sonhando em repetir os passos do seu pai, Valquimar, que defendeu o Vasco entre 95 e 2000 e, após a aposentadoria, passou a trabalhar no departamento de futebol de base do clube. A mãe de Ryan também fazia parte do dia a dia vascaíno, trabalhando no setor de esportes aquáticos. Era uma família inteira cruz-maltina. Talvez por isso o destino não tivesse escolha. O garoto cresceu respirando o futebol e o Vasco. Desde os primeiros treinos, Ryan se destacava pela naturalidade com que dominava a bola e pelo instinto de artilheiro. Ainda no futsal, onde muitos craques brasileiros deram os primeiros passos, ele já demonstrava um senso de posicionamento e frieza que impressionava os treinadores. Aos 11 anos, o menino já acumulava 280 gols somando futsal e futebol de campo, um número que colocava o seu nome em todos os relatórios das categorias de base. Foi nessa época também que viveu um dos momentos mais marcantes da sua vida. Ele conheceu pessoalmente Roberto Dinamite, o maior ídolo da história do Vasco. O ídolo, com seu jeito carismático e inspirador, conversou com o jovem atacante e o incentivou a continuar perseguindo os seus sonhos com humildade e dedicação. Para Ryan, aquele encontro seria mais do que um simples momento, seria um marco, um símbolo do que ele queria representar dentro do Vasco, o legado dos grandes. Em 2019, quando integrava a equipe sub-13, Ryan viveu seu primeiro grande título de relevância internacional. O Vasco conquistou o ICC Futures, torneio que é considerado o equivalente ao Mundial da categoria, disputado por alguns dos maiores clubes do planeta. Ryan teve papel fundamental na campanha, sendo decisivo em momentos-chave e se consolidando como um jogador de alto potencial técnico e mental, mesmo entre adversários estrangeiros. A conquista serviu como combustível para o seu crescimento meteórico dentro das divisões de base. Aos 15 anos, já atuava no time sub-17, jogando contra atletas até 2 anos mais velhos. E mesmo assim, mantinha o brilho e a eficiência. Em 2022, disputou 34 jogos, marcou 29 gols e ainda deu 5 assistências. Uma temporada de números extraordinários que o colocaram entre os jogadores mais promissores da sua geração. Paralelamente, 2022 também marcou a sua estreia na Copinha, o torneio de base mais tradicional do país. Na primeira partida da competição, o atacante balançou as redes e chamou a atenção da imprensa e dos olheiros presentes. Pouco depois, conquistou o título do Carioca Sub-17 com o Vasco, vencendo o Flamengo na final e deixando a sua marca com um gol na decisão. Cada passo parecia confirmar que ele não era apenas mais uma promessa, mas um jogador diferente. A sequência de atuações convincentes, somadas à maturidade que demonstrava mesmo tão jovem, convenceram a diretoria vascaína de que era hora de investir na joia. Portanto, em dezembro de 22, o Vasco ofereceu a Ryan seu primeiro contrato profissional. O vínculo foi firmado até o fim de 2025. O clube via em Ryan não apenas um atacante promissor, mas um potencial símbolo de uma nova geração vascaína, um garoto formado em casa, criado dentro dos portões de São Januário e que carregava em seu DNA a paixão e a história do gigante da colina. A assinatura do contrato marcou o início de uma nova fase. Ryan deixava de ser apenas um fenômeno da base para se tornar parte do elenco profissional de um dos clubes mais tradicionais do Brasil. Aos 16 anos, ele já sabia que o desafio seria enorme. Afinal, vestir a camisa do Vasco carrega um peso que poucos suportam. Mas o menino, que começou a jogar bola ao lado das arquibancadas onde seu pai um dia foi aplaudido, estava pronto para dar o próximo passo. No entanto, é importante dizer que quando Ryan assinou seu primeiro contrato profissional, o Vasco vivia um momento de reconstrução. O clube havia acabado de garantir o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, encerrando um período de 2 anos na Série B, que deixou marcas profundas em São Januário. Era o fim de uma era difícil e o início de uma nova fase, a SAF, um modelo que prometia reorganizar a instituição
e trazer investimentos para recolocar o gigante da colina entre os grandes do país. Dentro desse contexto de esperança e transição, um garoto de apenas 16 anos começava a chamar a atenção nos treinos, e era Ryan. A temporada de 23 começou com novidades. Maurício Barbieri foi anunciado como o novo técnico do time, incumbido de montar uma equipe competitiva e integrar jovens promissores ao elenco principal. E foi sob o comando dele que, em janeiro daquele ano, Ryan teve a oportunidade de realizar um sonho de infância, estrear como jogador profissional do Vasco. No dia 24 de janeiro de 2023, pelo Campeonato Carioca, o atacante entrou em campo aos 31 minutos do segundo tempo em um empate por 1-1 contra o Audax. Naquele instante, o menino que cresceu correndo pelos corredores de São Januário escreveu o primeiro capítulo da sua história como profissional. E o feito não passou despercebido. Com apenas 16 anos, 5 meses e 16 dias, Ryan se tornou o jogador mais jovem a atuar pelo Vasco no século XXI, superando o recorde que pertencia a outro talento da base, Andrei Santos. A estreia, ainda que simbólica, mostrou que o clube depositava confiança na sua formação. Apesar disso, as oportunidades foram escassas ao longo do estadual. O jovem encerrou o torneio com apenas 2 participações. Naquele primeiro semestre, o foco de Ryan voltou-se novamente às categorias de base, especialmente à disputa da Copinha de 2023, onde marcou um gol na eliminação diante do Ibrachina. Porém, o destino logo o chamaria de volta ao time principal. O início do Brasileirão de 2023 foi muito turbulento para o Vasco. O time, que havia recebido investimento após virar SAF, não correspondia dentro de campo. Sob o comando de Barbieri, a equipe acumulava resultados decepcionantes e a pressão da torcida aumentava a cada rodada. Foi nesse cenário de instabilidade que, em junho de 2023, no dia 11, Ryan teve a sua primeira grande chance. Barbieri decidiu lançá-lo como titular em um confronto fora de casa contra o Internacional, no Beira-Rio, e o menino não decepcionou. Mesmo com o Vasco sendo derrotado por 2-1, Ryan marcou seu primeiro gol como profissional. E claro, ficou para a história. Ele se tornou o 4º jogador mais jovem a marcar um gol na era dos pontos corridos pelo Brasileirão, 16 anos, 10 meses e 8 dias, e o jogador mais jovem a balançar as redes pelo Vasco no século XXI. O nome Ryan começava a ecoar para além das arquibancadas de São Januário. No entanto, a fase difícil do time continuou. No comando interino, William Batista manteve o garoto no elenco e o utilizou em 3 partidas, mas Ryan não conseguiu repetir o brilho do primeiro jogo. Logo após, o clube anunciou o experiente técnico Ramon Dias, que decidiu poupar os jovens nos compromissos seguintes, entendendo que, em meio à luta contra o rebaixamento, seria injusto colocar tamanha responsabilidade sobre um atleta de 17 anos. Mesmo assim, o brilho de Ryan não passou despercebido fora do país. No fim daquele ano, ele foi convocado para defender a seleção brasileira sub-17 no Campeonato Sul-Americano. De volta ao Vasco, o clube conseguiu escapar do rebaixamento apenas na última rodada. E Ryan, que não atuava desde a 16ª rodada, encerrou a temporada com 8 jogos e 1 gol. Um início modesto em números, mas promissor em potencial. O ano de 2024, porém, marcaria uma virada importante. Ramon Dias permaneceu no cargo e, ainda no início da pré-temporada, garantiu que daria mais espaço ao jovem. E assim foi. Ryan integrou o elenco principal na excursão ao Uruguai, participando dos amistosos de preparação, ambos vencidos pelo Vasco. Na volta ao Brasil, o atacante iniciou o Campeonato Carioca com moral e marcou seu primeiro gol da temporada em São Januário, na vitória por 2-0 sobre o Madureira. O lance teve um toque especial. A assistência veio dos pés do craque francês Dimitri Payet, o camisa 10 do Vasco e um dos grandes jogadores do elenco naquele momento. A parceria entre os dois renderia alguns bons momentos ao longo do ano, com Payet frequentemente servindo o jovem nas jogadas ofensivas. Porém, a fase de estabilidade durou pouco. O Vasco, inconsistente, acabou eliminado pelo Nova Iguaçu nas semifinais do estadual, e o início do Brasileirão foi desastroso. 3 derrotas nos 4 primeiros jogos, incluindo uma goleada por 4-0 em casa para o Criciúma, que culminou na demissão de Ramon Dias. Ryan, que havia sido titular naquela partida, viveu o turbilhão de mudanças constantes no comando técnico.
o interino Rafael Paiva assumiu por 2 partidas e foi substituído pelo português Álvaro Pacheco, cuja passagem seria ainda mais conturbada. Sob o comando do europeu, o Vasco perdeu 3 jogos seguidos, incluindo um 6-1 contra o Flamengo, e ele foi demitido logo após 4 jogos. Com Paiva de volta, Rayan voltou a ser utilizado de forma irregular. Ele entrava nos minutos finais, sem sequência e sem espaço para se firmar. Até que em agosto teve uma nova chance de mostrar o seu talento. No dia 18, pela 23ª rodada do Brasileirão, marcou um lindo gol contra o Criciúma, empatando o jogo por 2-2 e mostrando que mesmo jovem, tinha personalidade e qualidade técnica para decidir os jogos. A partir dali, passou a receber mais oportunidades, alternando entre a titularidade e a reserva. Atuava majoritariamente pelo lado direito do ataque, aproveitando a velocidade e o bom controle de bola. A sua última participação direta em gols naquele ano aconteceu no dia 29 de agosto, quando deu assistência para Puma Rodrigues empatar contra o Atlético Paranaense nas quartas da Copa do Brasil, em vitória por 2-1. No jogo seguinte, foi expulso ainda no primeiro tempo, um erro juvenil, mas que serviu de aprendizado. Naquela temporada, ele terminou com 33 jogos, 2 gols e 1 assistência, números discretos, mas acompanhados de evolução técnica, física e tática. No fim de 2024, inclusive, a joia Cruz Maltina começou a atrair olhares internacionais. O Lyon, clube francês comandado por John Textor, fez uma promessa de 14 milhões de euros pelo atacante, incluindo ainda abatimento de dívidas e cessão do uso do estádio Newton Santos. A diretoria do Vasco recusou prontamente. A avaliação interna era clara. Rayan ainda tinha muito a evoluir e o melhor lugar para isso seria em casa. E assim, com apenas 18 anos, Rayan encerrava a temporada de 2024 consolidado como uma das principais promessas do futebol brasileiro. Um jogador formado no clube, lapidado dentro de São Januário e que carregava em cada passo o peso e o orgulho de defender o manto que viu desde o berço. A joia Cruz Maltina estava pronta para brilhar ainda mais e 2025 mostraria que aquele brilho não era passageiro. O ano de 2025 marcou o verdadeiro ponto de virada na trajetória do garoto. Depois de temporadas de amadurecimento, oscilações e minutos limitados, o atacante finalmente viveu o que pode ser chamado da consolidação definitiva como protagonista do Vasco. O atacante começou o ano disputando o Carioca, mas por ter perdido parte da preparação devido ao torneio sul-americano sub-20 com a seleção, participou de apenas 3 partidas. Ele venceu a estreia contra o Botafogo, mas viu o Vasco novamente ser eliminado na semifinal do estadual. O início irregular, porém, não impediu que Rayan começasse a deixar a sua marca quando a temporada engrenou. Sob o comando de Fábio Carille, o jovem começou a ganhar mais minutos e confiança. Foi nas partidas da Copa do Brasil que Rayan viveu os seus primeiros momentos de destaque no ano. Ele marcou o primeiro gol da temporada após uma assistência de Payet, na vitória por 3-0 sobre o União Rondonópolis, e balançou as redes novamente na partida seguinte, diante do Nova Iguaçu. No Campeonato Brasileiro, ele continuou em alta, marcou contra o Sport na 3ª rodada e na 4ª deu assistência para Verratti no único gol do Vasco contra o Ceará. No entanto, o trabalho do Carille não resistiu à pressão dos resultados. A instabilidade do time culminou na sua demissão, abrindo espaço para um novo capítulo na trajetória de Rayan e na história recente do Vasco. A chegada de Fernando Diniz transformou completamente o ambiente. Diniz, conhecido por seu estilo ofensivo e pela capacidade de potencializar jovens talentos, encontrou em Rayan a peça ideal para dinamizar o ataque vascaíno. A partir dali, o crescimento do jogador foi vertiginoso. O atacante não apenas se firmou como titular absoluto, mas também se tornou o principal destaque ofensivo da equipe. No dia 27 de maio, ele viveu mais um momento marcante. Marcou seu primeiro gol em uma competição internacional, na vitória por 3-0 sobre o Melgar pela Copa Sul-Americana. O tento simbolizou o amadurecimento de um atleta que a cada jogo parecia mais confiante e consciente da sua importância dentro do elenco. Com Diniz, o estilo do Vasco passou a favorecer o jogo entre linhas, a posse de bola e a movimentação intensa no ataque. E Rayan, com sua explosão, leitura de espaço e finalização precisa, se encaixou perfeitamente nesse modelo.
Até o momento da gravação desse vídeo, dia 20 de outubro de 2025, o jovem é vice-líder de gols e participações diretas do Vasco na temporada. São 15 gols e uma assistência em 45 jogos, sendo 40 como titular. E além disso, acumula 30 passes decisivos, 121 finalizações, sendo 51 no alvo, 209 duelos ganhos, 39 dribles certos e 66 faltas sofridas. Números que ilustram a sua importância em todos os aspectos do jogo ofensivo do Vasco. Na vitória sobre o Fortaleza por 2-0, pela 28ª rodada do Brasileirão, Rayan voltou a ser decisivo. Ele marcou o primeiro gol na Arena Castelão e atingiu a marca de 10 gols e uma assistência no campeonato, igualando a quantidade de participações diretas que Endrick teve no Brasileirão 2023. A comparação com os jovens de destaque internacional é inevitável. Enquanto Endrick despontou no Palmeiras antes de se transferir ao Real Madrid, outro exemplo recente é Estevão. Aos 17 anos, o jogador encerrou o Brasileirão com 13 gols e 9 assistências, números que Rayan ainda pode ultrapassar nas rodadas restantes. O jovem atacante se tornou, sem dúvidas na minha opinião, o melhor jogador do Vasco em 2025. A sua regularidade, maturidade tática e impacto direto nos resultados fazem dele o novo rosto do projeto esportivo do clube. E mais do que isso, ele é o símbolo de uma nova geração que o torcedor vascaíno esperava há tempos. Um talento formado em casa que representa a força da base e o orgulho de São Januário. E claro, com o tamanho protagonismo, é natural que o mercado europeu comece a se movimentar. Atualmente, a multa rescisória de Rayan está fixada em aproximadamente 40 milhões de euros, valor considerado acessível para clubes com alto poder de investimento. Embora raramente uma transferência ocorra pelo valor total da cláusula, é possível que, diante do momento vivido pelo atacante, uma negociação entre 30 e 35 milhões de euros seria plausível. Caso o Vasco consiga renovar o contrato e elevar a multa, o valor pode ser ainda maior, representando possivelmente a maior venda da história do clube. Enfim, Rayan está vivendo a melhor fase da sua carreira e, mais do que isso, escrevendo um novo capítulo na história recente do Vasco. Hoje, é impossível falar sobre a década de 20 do Vasco sem citar a passagem de Rayan com a camisa cruz-maltina. Mas eu quero saber também a sua opinião sobre o assunto. Será que o jovem já pode ser considerado uma das grandes revelações do futebol brasileiro nesse século, ou ainda é cedo para isso? Deixe aí nos comentários, junto com o seu like e a sua inscrição no canal. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e histórias sobre o esporte. Até a próxima.